Que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, que o seu dia seja maravilhoso, abençoado e honrado por Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, Igreja Evangélica de Jesus para as Nações. Uma igreja para você fazer parte, não somente congregar. Amém? Aleluia. Não somente frequentar, somente você precisa fazer parte dela. Glórias a Deus. Aleluia. E a ministração de hoje vai ser realizada de acordo com o que nós já começamos a falar na quarta-feira. Amém? Que é sobre o amanhã pertence a Deus. Aleluia. Ele não pertence a nós, ele pertence a Deus. Então não adianta ficar ansioso. Glória a Deus. Aleluia. E primeiro eu quero passar aqui alguns recados dos nossos cultos, que serão: amanhã, no sábado, nós teremos o culto da Nação Jovem, às 19 horas. Glória a Deus. No domingo, nós teremos também o culto profético, né? Às 9 horas. E às 15 horas haverá o seminário de libertação. Glória a Deus. E na terça-feira, nós teremos também o culto de avivamento. Aleluias. Que vai ser às 20 horas. Glória a Deus. Então, fica aqui a dica dos nossos cultos. Amém? E também quero deixar aqui o endereço da igreja, que fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus. Mas se você mora muito longe, você assiste pelos canais, pelo canal do YouTube, que é JN Alphaville. Mas mesmo que você more longe, eu te convido a você ir lá na igreja, porque isso é um passo de fé, pode ter certeza. Amém? Glória a Deus, porque Deus não quer te deixar na zona de conforto, e sim te tirar dela, porque nosso Deus é um Deus de movimento, não é um Deus de ficar parado, não. Glória a Deus. Aleluias. Amém e amém. E vamos para a palavra de hoje, que é 1 Reis, capítulo 19, e versículo 2, que diz assim: Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias, para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Amém? Então, o que Elias passou aqui? Ele destruiu um altar, ele destruiu os profetas de Baal, que eram tudo profeta enganoso, de deuses enganosos, né? E o que aconteceu? A Jezabel, que é um espírito maligno, ela na época não era uma mulher, mas ela decretou que iria destruir a vida de Elias. E com isso, ele já ficou abalado. Amém? Com isso, ele já ficou abalado e ficou em depressão. Veja bem, um profeta que destruiu 800 profetas. E ele estava com medo de um decreto. Ele ficou ansioso por um decreto. Então, por quê? Porque não entendeu que o amanhã pertence a Deus. Entendeu? Porque ele mexeu, o emocional dele mexeu muito com esse decreto. Amém? Porque o inimigo, ele sempre está atrás dos nossos pensamentos. Infelizmente. Porque naquele momento, Elias sofreu um decreto e ele já entrou isso no coração dele, que não deveria ter entrado. Amém? Deveria ter colocado nas mãos do Senhor. Ter falado: Senhor, se essa for sua vontade, seja feita a tua vontade. Mas se não for, eu estarei contigo, por onde fores. Então, eu estarei contigo, porque na verdade eu confio em ti, porque na verdade ele não confiou em Deus. Ele confiou no decreto. Aquele decreto, ele
entrou tanto no emocional dele que ele confiou no decreto e não confiou em Deus. O que Deus já tinha feito ele fazer. Porque quando ele estava, como ele estava com Deus, Deus que, na verdade, não foi nem ele que destruiu. Ele só fez o que fez através de Deus. Deus que deu a graça a ele para fazer aquilo. Amém? E ele confiou em Deus para fazer aquilo. Ele confiou em Deus para trazer chuva. Ele confiou em Deus para destruir aquele altar. Ele confiou em Deus em várias coisas. E no momento que ele recebeu um decreto, ele não confiou em Deus. Esse é o nosso problema. Amém? Porque a gente constrói tantas coisas, a gente faz tantas coisas. E nós confiamos em Deus. Mas quando nós recebemos uma palavra contrária, uma palavra maldita, a gente acaba confiando na palavra e não em Deus. Amém? E acaba entrando em depressão. E é por isso que o inimigo ele fica atrás. Ele fica atrás dos nossos pensamentos. Porque quando ele tem uma brecha, ele já entra. Ele já entra para fazer o quê? A nossa cabeça. Para começar a ficar profanando coisas ao nosso respeito. Amém? Então é isso que eu falo para você. Você não tem que deixar que palavras contrárias entrem no seu coração. Amém? Não entre no seu coração, porque o amanhã pertence a Deus, não pertence a nós. Amém? E se você confiou em Deus, todo esse tempo que você começou a construir, que você realizou, e aí porque você recebeu uma palavra, isso aí não vai dar certo, para todo mundo dar certo mesmo para você. Não, você não pode acreditar nisso. Você tem que confiar em Deus. Amém? E essa palavra, ela fala muito comigo também. Porque toda palavra, primeiro fala com a gente. Depois, fala com vocês. Amém? Porque a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar que ninguém tem um poder maior do que Deus. Amém? E se Deus falou que você vai realizar, se Deus falou que o projeto é teu, é teu. Amém? Se Ele confirmou isso para você, pode ter certeza. Porque o Senhor Deus não confirmou esse decreto que Jezabel falou para ele. Por que ele aceitou? Não é? Então não tem que aceitar. Tanto é que depois, no decorrer aqui do capítulo, se você puder ler, Deus vai mandar anjos para alimentar Elias. Deus vai mandar várias coisas. Vai fazer ele andar. Para que ele vai fazer ele se movimentar. Amém? Não é um decreto que vai tirar os projetos de Deus da sua vida. Glória a Deus. Aleluias. Então fica aqui essa palavra para você. Porque o Senhor, Ele nos dá armas para a gente agir quando são enviados esses decretos de morte. Morte da vida. Porque esses decretos são de morte, não são de vida. Aleluias. Quando as pessoas ficam falando que você não vai conseguir, que não vai dar certo, que isso, colocando coisas na sua cabeça, não são de Deus. Pode ter certeza que não é de Deus. Porque Deus não fala isso com você. Se Ele falar que não é para você fazer uma coisa, que não tá nos planos de Deus, Ele não vai ficar falando para você que não vai dar certo. Ele só vai falar: isso não é para você. Pode dar certo. Pode dar para várias pessoas, mas para você não. Entendeu? Então, e Ele não vai ficar jogando decretos contraditórios a você. Amém? Decretos falando que não vai dar certo, falando isso. Não. Ele já vai falar o que tem que ser falado. Isso não é para você. Acabou. Entendeu? E só você obedecer. Aleluia. E uma arma que o Senhor nos deu para que a gente possa conversar com Ele é a oração. Você tem que ter o seu secreto. Tem que ter a sua hora com Deus. E você orar. Porque Ele vai falar muito com você. Eu tenho certeza disso. Amém? Através da oração. É através da oração que é nossa arma. A arma do cristão é a oração. Amém? Então nós temos que orar ali a Deus e pedir a confirmação. Amém? Glórias a Deus, aleluias.
E aqui fica essa palavra para que você entenda que o Senhor é o dono dos nossos dias. Amém? E só Ele que pode te ajudar nas coisas. Em oração é a nossa arma. A nossa arma é que nós temos para lutar. Glória a Deus. E como diz a palavra, não é por força do braço e nem por violência, mas sim pelo Espírito. Amém? Com isso, você não vai se sentir cansado de fazer as coisas, você vai se sentir fortalecido. Porque Deus também diz na palavra dele que aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, Ele renova suas forças. E aí você não se fatigará, você correrá, você andará, você vai voar como águia e você não ficará cansado. Por quê? Porque você coloca Ele na frente das suas coisas. Amém? Então coloque Deus à frente de tudo. Reconheça o que Ele te deu e coloque Deus à frente de todas as coisas. E também lute com as armas que Ele nos deu, que é a oração. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Que a palavra de hoje entre no seu coração, que a palavra venha trazer clareza na sua vida. Receba essa palavra com o seu coração aberto. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai confirmar isso no seu coração. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Querido Deus, amado Deus, que o Senhor esteja aqui nessa oração. Em nome de Jesus, que o Senhor leve essa palavra para mais pessoas, para que pessoas possam entender que é o Senhor que é o dono dos nossos dias, que é o Senhor que o amanhã pertence a ti e não a nós. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor venha ministrar no coração dessas pessoas, que elas venham entender que é só o Senhor que pode mudar os nossos dias. Amém? Só o Senhor que é o Deus do impossível. Amém? E é o Senhor que nos dá palavras de vida. Glórias a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja nessa casa, nessa família. Amém? Que Jesus venha visitá-lo. Que o Espírito Santo que está aqui me ministrando, que ele venha trazer essa palavra na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui nós temos o nosso objetivo. Pregai o Evangelho a todas as criaturas. Amém? Essa é o nosso objetivo aqui nessa terra. Pregai o Evangelho. E é isso que Deus está fazendo eu fazer aqui. Glória a Deus, aleluia. E com todo conhecimento que Ele me dá. E na verdade é Ele que fala para eu falar essas coisas. Glórias a Deus, aleluia. E que Deus proteja a sua vida. Que Deus transforme a sua vida. Dê muito livramento no dia de hoje. Que o Senhor dê livramento na nossa vida, na minha vida, na sua vida. E que o Senhor, que excede a paz, que excede todo entendimento que está em Jesus, entre na sua casa. Amém? Que acabe as contendas, as brigas, as manifestações malignas que possa ter aí na sua casa. No nome do Senhor Jesus, isso tudo vai acabar. Com a glória do Senhor. Amém e amém. E essa live está sendo realizada para a honra e glória do Senhor. Aleluias. E você fique com Deus. E se você puder compartilhar essa live, se você puder curtir, se você puder também me seguir nas redes sociais, eu agradeço muito, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a sua vida e a vida das pessoas que você compartilhar. Amém? Glória a Deus, aleluias. Amém e amém. E que a paz esteja com você. Bom fim de semana. Que o seu fim de semana, o dia de hoje, o fim de semana seja muito maravilhoso. É o que eu desejo do meu coração. Amém e amém.